E aí, galerinha? Beleza com vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? E aí, tudo bom? Boa tarde para vocês. Boa tarde para todos aqui os presentes, né? E aí, como é que você tá? Tudo bem? Escreva aí como é que você tá. Tá bem? Eu tô tranquilo. Respondi aqui as questões de clínica, questões tranquilas, sem problemas, né? Algumas coisas que estão desatualizadas. E aí fui pesquisar, né? Porque era dessa forma e porque é diferente. Então, é, muito boas questões, muito boas, né? Nada diferente do que é o esperado, né? Dos temas, algumas um pouco mais específicas do que se cobram atualmente, né? Eles procuram cobrar coisas mais gerais hoje em dia, mas de boa, de boa, de boa, de boa, né? Como eu falei para vocês, a gente tem que aproveitar. Pediatria, tocoginecologia clínica e preventiva, que as questões são muito diretas e muito esperadas para a gente poder tirar uma nota bem alta. E as de cirurgia tem algumas que são mais difíceis do que outras, mas aí a gente tem, assim, nas questões de marcar X, nós temos saído muito bem aí também nas de cirurgia, não é isso? Então, vamos começar a nossa historinha de hoje, né? Acho que a descrição do vídeo 2 está trocada. É live do dia 3. Deixa eu ver aqui no. Deixa eu verificar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu verificar se eu coloquei errado o título da próxima live e dessa daqui também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu devo ter colocado errado mesmo. Isso, dia 2, né? Deixa eu ajeitar aqui na descrição. Colocar dia 3. Já fica certinho. Pronto. Já está corrigido. Corrigido já. Então vamos começar com a nossa historinha de hoje. Certo? Avisos iniciais aí para vocês. Primeiro, agradecer aí a presença de vocês aqui na nossa live, né? Muito obrigado pela sua presença. Sempre é muito bom estar aqui com você, aproveitando aqui esses momentos, né? Hoje nós vamos fazer questões de clínica. Se você aí não está assistindo às lives anteriores, olha, tem todos os dias às 8 horas da noite, nós temos aí todo dia sai uma live às 8 horas. Você pode estar assistindo, tá? Todo dia, às 8 horas, é liberado uma nova live. A gente está liberando a Semana Revalida 2.0 agora, né? Todo dia está liberando a 2.0. Deixa eu ver em qual episódio já foi. Que episódio já foi liberado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quais são os já liberados? Então a gente tem, olha, pediatria já foi liberado, tocoginecologia, só a live 1. A live 2 de tocoginecologia, ela vai ser liberada hoje, às 8 horas da noite. Então, você tem a oportunidade aí de rever todas as lives anteriores, vão ficar disponíveis aí no canal do YouTube, tá? E se você ainda não está no grupo do Telegram, aqui embaixo na descrição do vídeo tem o linkzinho do grupo do Telegram para você entrar, né? O grupo aí muito bom, canal e o grupo, né? O canal é onde eu falo, só eu que falo, só eu que coloco as coisas e aí vocês podem comentar no canal, mas aí fica liberado os links todos, né? Vou colocando todos os links todo dia, eu coloco o link. Todo dia eu faço as coisas, vou colocando o link, né? E fica lá só os links salvos no canal. E o grupo você pode entrar também. Quando você entra no canal, você tem a opção de entrar no grupo. No grupo todo mundo fala, é um grupo muito bom, é um grupo que eu recomendo, né? Não estou recomendando muita coisa hoje em dia. Os grupos de WhatsApp eu não estou recomendando mais, porque é muita discussão inútil, né? O WhatsApp é muita discussão inútil, pelo amor de Deus. A galera tem 5 ou 6 pessoas num grupo de 250 que levam sempre a discussões inúteis, né? Perda de tempo, reclamação. Então, eu estou meio que me afastando dessas coisas ultimamente. Ultimamente, eu só estou no Telegram, lá no grupo do Telegram. Eu sou administrador dos outros grupos também que eu tenho do WhatsApp, mas eu paro para ler as mensagens do Telegram. Se você quiser falar comigo no Telegram, é mais fácil do que falar comigo no WhatsApp. Fale no grupo, né? Você bota lá no grupo, porque qualquer coisa. As outras pessoas também podem responder, né? Quando você pergunta alguma coisa de questão, alguma coisa, todo mundo responde, né? Como é? Hoje eu assisti uma aula do mês de janeiro, ó. Hoje eu assisti uma aula do mês de janeiro, Rafa estava bem diferente. Tá vendo aí? Olha, rapaz, e eu assistindo
os meus vídeos antigos, que aí que é diferente mesmo, né? Os meus primeiros vídeos são tremendo, né? Aquela coisa bem informal, bem tranquila, sem brincadeira, sem nada, né? Esses eram os vídeos antigos. Agora não, agora é fuleiragem, brincadeira, não tô nem aí, né? Só resenha. Então, se você quiser entrar no grupo que vale a pena, esse daí eu coloco fé mesmo. Grupo do Telegram, meu amigo, grupo top, muito bom. Todo mundo comprometido com o estudo. É o melhor grupo que eu tenho. O melhor grupo que eu faço parte é o grupo do Telegram. Aí, o Intensivo Revalida aí, o canal e o grupo, né? São maravilhosos, certo? Então, aí aconselho. Se você está assistindo a live aqui ao vivo, você não está no grupo ainda, tem um linkzinho abaixo. Se você está assistindo depois, com certeza tem o link ainda, mas aí qualquer coisa, qualquer problema, pode entrar em contato comigo lá no Instagram, que eu coloco você no grupo, tá? Esse grupo aí é aberto, né? Eu fiz uns grupos intensivos lá no WhatsApp, mas sempre era uma limitação, tem uma limitação de pessoas, né? E aí eu tava meio receoso de entrar no Telegram, mas eu vi que é muito melhor o Telegram do que o Instagram. O Instagram é muito limitado. E o Telegram, ele deixa você livre aí para estudar, tem muito recurso, né? Então, o grupo é massa demais. Se você Rafael, você fala muito superficial, os temas são muito mal revistos aí nessa sua live. Você está certo. Se você quiser ver os temas aí bem específicos, tem aí playlists aqui no meu canal do YouTube que você pode ver aí tema por tema, bem explicadozinho os principais temas aí. Certo? Então vamos começar com a nossa historinha agora. Vamos para as nossas questions. Tá aí, ó. Semana Revalida 5.0, clínica. Primeira questão. Estamos fazendo a de 2015, né? As que faltaram. Algumas de 2015 faltaram. Então, 105. Hoje tem muita questão, por isso que vamos aí direto ao ponto. 105. Um homem de 40 anos de idade, asmático, é trazido ao pronto-socorro, pois está em crise há pelo menos 36 horas, sem melhora, em uso de aminofilina e agonista beta-2 inalatório. Ele relata histórico de tratamento irregular da doença. Ao exame clínico, apresenta-se sonolento, com dificuldade para falar, sendo observado o uso de musculatura respiratória acessória. Encontra-se sudoreico e cianótico. A ausculta pulmonar detectou murmúrio vesicular reduzido bilateralmente e alguns sibilos inspiratórios e expiratórios. A ausculta cardíaca detectou ritmo cardíaco regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopros. Outros exames tiveram como resultado pressão arterial de 140 por 80, frequência cardíaca de 115, frequência respiratória de 36, gasometria arterial, pressão arterial de O2 de 58, reduzida, né? Saturação de O2 de 89, também está reduzida. Pressão arterial de CO2 de 47, né? Hemograma com hemoglobina de 10 e que mais? Leucometria de 8.200, a hemoglobina está baixa, né? Polimorfo nuclear 55%, bastonete 5%, e considerando o quadro apresentado, qual a conduta imediata a ser adotada. Então, não tem pneumonia, não tem infecção, é um quadro aí de crise asmática grave, né? E ele quer saber qual vai ser a nossa conduta. Letra A, administração de beta-agonistas e corticoides inalatórios. Letra B, intubação orotraqueal e ventilação mecânica controlada. Letra C, ventilação mecânica não invasiva e corticosteroides intravenosos. Letra D, administração por via intravenosa de corticosteroides, xantinas e antibiótico de amplo espectro. Então, é assim, ó. Na crise asmática, nós temos aí a crise asmática mais leve e moderada e a crise asmática grave. Na crise asmática que é leve e moderada, quando não tem alteração da pressão, da saturação de O2, por exemplo, né, da oximetria, o que nós fazemos aí é o corticoide via oral e o beta-2 agonista, né, cada 20 minutos, e dentro da primeira hora. Quando a gente tem um paciente de maior gravidade, né, uma crise asmática grave, aí nós começamos a fazer o corticoide intravenoso, mais o beta-agonista, ali de ação curta, né? Fazemos o corticoide agora intravenoso e o beta-agonista de ação curta. E aí nós acrescentamos o ipratrópio, né? Acrescentamos o ipratrópio. Não funcionando, hoje em dia, né? O protocolo atual é esse. Hoje em dia, não funcionando isso, você faz como é, meu Deus? Esqueci o nome do fármaco agora. Alguém lembra aí primeiro? Esqueci o nome de um fármaco agora importante aí, que a gente faz. Fugiu da minha mente.
A gente faz, acrescenta o... Meu Deus. Tá vendo? A idade como tá. A gente acrescenta... Como é o nome do fármaco que a gente acrescenta? Esqueci agora, fugiu da minha cabeça agora. Deu um branco total na minha cabeça. Então, a gente daí do corticoide intravenoso, mais o beta-2, mais a questão do ipratrópio, a gente... Não, sulfato de magnésio, isso. A gente pensa em utilizar o sulfato de magnésio. Seria o próximo fármaco que nós colocaríamos, o sulfato de magnésio. Não funcionando, permanecendo ainda, sem melhoria, nós fazemos ventilação mecânica não invasiva e corticosteroides intravenosos. É o próximo passo. Corticosteroides intravenosos mais a ventilação mecânica não invasiva, né? Depois que eu faço isso daqui, aí sim eu passo para ventilação mecânica invasiva, né? Ventilação mecânica invasiva. Então, esse é o passo a passo, né? Esse é o passo a passo. A gente vai aí dar grave para esse de um ponto para outro. Essa questão é mais antiga, então eu não sei qual era o protocolo nessa época, né? Eu aproveitei aí para a gente falar do atual, não tem como eu falar do protocolo dessa época, porque eu não tenho o protocolo dessa época, eu sei o protocolo de hoje. Então é desse jeito que eu estou falando para vocês. Quando é grave, a gente começa com salbutamol mais o intravenoso, o corticoide intravenoso, depois eu acrescento ipratrópio, depois eu vou acrescentar sulfato de magnésio e depois eu vou fazer a ventilação mecânica não invasiva e depois a invasiva. É assim, sempre que você vai progredindo. Então, para mim, né, o correto aqui seria fazer o corticoide intravenoso associado ao beta-bloqueador e o ipratrópio. Beta-bloqueador não, beta-2 agonista mais ipratrópio, né? Se não desse certo, aí depois da tentativa, aí você colocaria o sulfato de magnésio e aí depois sim, você poderia fazer ventilação mecânica não invasiva e corticosteroides intravenosos, né? Seria essa a sequência, né? Certo? Então seria essa a sequência segundo o protocolo atual do GINA. A gente já fez questões sobre isso, já mostrei o protocolo para vocês e já coloquei o protocolo lá no grupo, né? Então, seria essa a sequência que nós faríamos, né? Corticoide oral a gente não faria. Por quê? Porque é um caso grave, né? Já é um caso grave. Então, não faria corticoide oral. Talvez aqui por estar cianótico, né? A alternativa do gabarito é a resposta letra B. Intubação orotraqueal e ventilação mecânica controlada, né? Essa é a alternativa. Mas dentro do protocolo de crise asmática grave, é assim essa sequência que eu falei para vocês. É isso que a gente vai fazer, tá? Começa com intravenoso, mais o salbutamol, acrescenta o ipratrópio, depois acrescenta o sulfato de magnésio, e depois disso tudo, não dando certo, se faz a ventilação mecânica não invasiva, e depois, se não dá certo, ventilação mecânica invasiva. Certo? É essa a sequência de hoje em dia. Então, não tem como responder essa questão aqui pensando anteriormente, né? Então, vamos ficar com a sequência correta na nossa cabeça. Beleza? Então, é isso aí. É isso aí. Né? Não posso dar oral, a letra A está errada, não posso dar oral. Inalatório não é o que é dado, né? Inalatório não é o que é dado. É dado na emergência ou oral ou intravenoso. Certo? Para a próxima. Então, só usando para a gente debater e discutir aí como é feito hoje em dia, no protocolo atual, certo? Beleza. Agora, 106, diz assim: uma mulher de 42 anos de idade, assintomática, procura um ambulatório de clínica médica, sendo diagnosticada hipertensão arterial. Negou tabagismo e etilismo e afirmou não ter história familiar de hipertensão arterial. Ao exame clínico, eutrófica, IMC de 23, né? O valor está normal, faces atípica, lúcida, orientada, tireoide sem alteração volumétrica ou presença de nódulos, palpação de pulsos arteriais simétricos e ausculta cardíaca normal. Frequência cardíaca de 92, pressão arterial bem alta, né? 190 por 140. Em posição sentada em ambos os braços. Além de ausência de sopros em artérias carótidas ou femorais. No exame do abdômen, notou-se sopro abdominal cisto-diastólico mais audível em flanco esquerdo. Ausência de visceromegalias ou massas abdominais. Membros inferiores não apresentam edemas. Exames complementares foram realizados: glicemia em jejum
perfil lipídico, eletrólitos e função renal normais. Ausência de microalbuminúria ou proteinúria e eletrocardiograma sem sobrecarga ventricular. O ecodoppler da artéria renal evidenciou estenose renal bilateral. Olha, estenose renal bilateral. Então, isso é perigoso. Tem uma classe de medicações que nós não podemos aí administrar, porque vai causar uma insuficiência renal nesse paciente. No caso dessa paciente, qual é a classe de drogas antihipertensivas que, quando administrada, pode precipitar insuficiência renal e por qual motivo? E aí? Qual é a classe de drogas que nós vamos utilizar e qual motivo? Letra A, diuréticos tiazídicos, que não vamos utilizar, né? Por aumento da excreção de sódio no túbulo renal. Letra B, inibidores da enzima convertedora de angiotensina por dilatação arteriolar eferente. Letra C, beta-bloqueadores por redução da frequência cardíaca e da contractilidade. Letra D, bloqueadores dos canais de cálcio por redução da resistência vascular periférica. Essa questão aí, inclusive, eu já fiz ela até em outra live que não tinha nada a ver com essas lives que a gente está fazendo agora. Tem duas respostas certas aí, ó. Veja, os inibidores da enzima convertedora de angiotensina, eles vão causar a dilatação da arteríola eferente, tá certo? E aí vai causar a redução da taxa de filtração glomerular. Isso aqui tá certo. Mas os bloqueadores de canais de cálcio também fazem uma vasodilatação periférica, né? E vão causar a redução, né? Como eu faço vasodilatação, eu diminuo a resistência vascular periférica, chega menos sangue no rim e também causa a redução da taxa de filtração glomerular. Então, tanto a letra B como a letra D estão corretas, né? São resposta para essa questão. Essa questão aqui foi meio mal feita. Então, a letra B como a letra D tá certo. As duas estão certas. Os IECA e os beta-bloqueadores. Os IECA porque reduzem a taxa de filtração glomerular por vasodilatação da eferente, da arteríola eferente, e os bloqueadores dos canais de cálcio têm um efeito muito pior, porque vão causar dilatação sistêmica, vasodilatação sistêmica, fazendo assim com que não chegue sangue no rim, né? Então, chegue menos sangue ainda. Então, a resposta é a letra D. Também, letra B e letra D. Não é isso? O gabarito é a letra B, que a gente já sabia, mas a letra D também pode ser. 110. Um paciente do sexo masculino, analfabeto, com 45 anos de idade, ajudante de pedreiro, que mora em alojamento da obra, é hipertenso e chega à unidade de saúde da família com uma receita para retirar seus medicamentos no momento em que a unidade da saúde da família está encerrando o expediente do dia. O técnico da farmácia lê rapidamente a receita. Losartana, 2 caixas. Com pressa, o técnico entrega ao paciente 2 caixas de medicamentos antihipertensivos. Sem notar que a segunda caixa é de outro medicamento para hipertensão. Passados 8 dias, o paciente retorna à unidade com tosse seca e alteração de paladar, mas não consegue ser atendido. Após 15 dias, dá entrada na unidade de pronto atendimento com quadro de angioedema e choque anafilático. Olha, ele deu 2 caixas de losartana, que é um IECA, e ele teve tosse seca, irritativa e angioedema. Isso é o quê? Isso é um efeito adverso do inibidor losartana, o IECA, né? Inibidor de enzima convertidora de angiotensina. O IECA, losartana. Então, esse quadro é compatível, quadro clínico característico da reação adversa a inibidores de enzima convertidora de angiotensina, resposta letra D. Muito simples, né? Uma questão que eu vi mais difícil foi falando de cada efeito adverso, qual era primeiro, qual era depois, qual é que passava, qual é que não passava. Essa aí era mais difícil, porque é um dado que a gente não costuma se atentar. Né? Pronto, questões de 2013 agora, mais antigas ainda, vamos fazer aqui, né? Pelo que eu percebo, as questões antigas, né? A maioria delas ainda é atual, né? Algumas ou outras que mudou, por exemplo, as questões de asma, aí perderam já o sentido, né? A gente pode modificar elas para poder fazer, mas aí já estão meio velhinhas, né? Não tem como a gente responder de certeza. Agora, a maioria das questões não, a maioria das questões dá para a gente responder ainda, né? Então, vamos lá, questão 1. Homem de 26 anos de idade procura atendimento na unidade básica de saúde por apresentar há 3 dias febre alta, mialgia, astenia e náuseas. O paciente não relata comorbidades e nega o uso de qualquer medicação. O paciente nega viagens recentes, contato com vetores ou com água potencialmente contaminada. O calendário vacinal está em dia. Exame físico, temperatura axilar de 38, estado geral bom, ácido cianótico, anictérico, normocorado, pressão arterial sentado e deitado 120/80, frequência cardíaca de 106. E peso de 70.
Apresenta exantema com padrão maculopapular associado a prurido cutâneo generalizado, sem comprometimento da região palmar. Prova do laço apresenta resultado negativo e a região em que reside o paciente teve epidemia de dengue no ano anterior, né? Certo? Então, epidemia de dengue no ano anterior. Aí ele pergunta: a conduta mais adequada para esse paciente é, letra A, solicitar a coleta de sangue para a realização de hemograma e para a sorologia, com isolamento viral no momento do atendimento. Eita, letra B tá aqui, tá tudo colado uma na outra. Peraí, deixa eu só ajeitar isso aqui que tá me dando agonia. Eu não tô conseguindo enxergar a questão. Deixa eu ajeitar. Um segundinho. Por obséquio. Deixa eu ajeitar aqui. Larari, lararará. Me dá agonia não ver separadas as questões. Sou meio louco. Cadê? Pronto. Está correto agora. Vamos lá. Pronto, vamos lá agora. A conduta mais adequada para esse paciente é, então, de novo aqui, né? Ó, 26 anos, aí teve febre alta, mialgia, astenia e náuseas, né? E teve, diz aqui que o paciente teve epidemia de dengue, né? A região teve epidemia de dengue no ano anterior, ou seja, ele quer que você pense em dengue, né? Quer que você pense em dengue aí, febre alta e mais os sintomas de dengue. Ele diz assim, ó, qual é a conduta que você vai fazer pensando aí na dengue, né? Solicitar a coleta de sangue para a realização de hemograma, para sorologia com isolamento viral no momento do atendimento. Letra B, mantê-lo em observação na unidade de saúde para repetir a prova do laço após 6 horas, a fim de afastar dengue hemorrágica e realizar hidratação oral de 2,5 litros de líquidos por dia. Letra C, encaminhá-lo para a internação por um período mínimo de 48 horas, colher hemograma completo, realizar a dosagem de albumina, sérica e transaminases, fazer reposição volêmica endovenosa, notificar imediatamente o caso e orientar retorno após alta. Letra D, orientá-lo a realizar tratamento de regime ambulatorial, com reavaliação clínica diária na unidade de saúde, hidratação oral de 2 litros de líquidos por dia, preencher cartão de acompanhamento de dengue e prescrever sintomáticos e repouso, notificar caso e orientar o retorno. E letra E, liberá-lo para o domicílio, com orientação de ingerir 5 a 6 litros de líquido por dia, sendo 1/3 com solução salina e 2/3 restantes com líquidos caseiros, água, suco de frutas, soro caseiro, chás, água de coco, etc. Prescrever sintomáticos e repouso, notificar o caso e orientar retorno. Então vamos lá. Primeiro ponto, é para internar ou não é para internar? Esse paciente ele não tem nenhuma comorbidade e ele tem prova do laço negativa, então ele é do grupo A, certo? O grupo A era o quê? Tratamento ambulatorial, não é isso? Tratamento ambulatorial. Beleza, o tratamento ambulatorial é com líquido. Qual é o normal de líquido que nós já bebemos durante o dia? 2 litros de líquido por dia. Isso é o que a gente bebe aí normalmente, né? Nos pacientes que têm dengue, né, a indicação é que pelo menos seja dado 50 mililitros por quilo por dia de líquidos, né? 50 mililitros por quilo por dia. Então, esses 50 mililitros por quilo por dia, se eu for calcular, vai dar mais ou menos mais de 3 litros e meio, né, de líquidos, né? Então, dar só 2 litros não seria muito bem indicado, né? A gente tem que ter uma sobreidratação desse paciente, já que a dengue ela causa desidratação. Então, 50 mililitros por quilo por dia. Essa é a recomendação, mais ou menos aí, né? Então, o que a gente vai fazer seria dar pelo menos uns 3,5 litros, né? Um pouquinho mais, né? E a gente recomenda justamente isso, ó. 1/3 de solução de reidratação oral e 2/3 dos líquidos caseiros que ele já bebe. Água, suco de frutas, soro caseiro, chá, né? Então aí eu vou dar a letra E, né? Vou colocar a letra E, né? Pelo menos 50 mililitros por quilo por dia é o que a gente diz para os pacientes aí tomarem, né? Então por isso aí, letra E, né? Não, 50 mililitros por quilo por dia, total, né? O total. Sendo 1/3 deles de solução salina, aqueles sais de reidratação oral, e 2/3 de restante de coisa, né? É isso aí. Pelo menos 50 mililitros por quilo por dia, tá? Então,
A melhor resposta é a letra E, né? Ingerir 5 a 6 litros de líquidos por dia. Letra E. Né? Que é o que está mais compatível. Via oral. Intravenoso não, né? Intravenoso é se tivesse aí mais grave, né? Certo. 2. Homem de 49 anos de idade apresenta 1 ano e meio quadro recorrente de monoartrite aguda durante cada episódio cerca de 3 a 5 dias. Inicialmente foi acometido o joelho esquerdo, posteriormente o direito, em seguida o tornozelo direito. E há 3 semanas houve recorrência do quadro no joelho esquerdo. Refere alívio de sintomas com o uso de diclofenaco, que toma por conta própria. Notou que o intervalo entre os episódios, que inicialmente era de até 6 meses, é agora mais reduzido, sendo o intervalo entre os 2 últimos episódios de apenas 1 mês. Apresenta-se na consulta após 2 dias de início da última crise. O joelho esquerdo tem sinais flogísticos, calor, rubor, aumento do volume. Limitação da flexão, o que causa dificuldade de deambulação. Relatou um episódio febril ontem, 37,6 graus. O paciente é hipertenso e diabético há 10 anos. Em uso de hidroclorotiazida, 25 mg por dia, e glibenclamida, 10 mg por dia. Refere tabagismo e etilismo. O diagnóstico do paciente e a conduta inicial a ser adotada são, respectivamente, letra A. Gota não tofácea, realizar artrocentese e iniciar o uso de haloperidol imediatamente. Letra B. Artrite séptica, realizar artrocentese e aguardar a análise laboratorial do líquido sinovial. Letra C. Gota não tofácea, realizar artrocentese e manter o uso de anti-inflamatório não hormonal. Letra D. A osteoartrite, solicitar radiografia de joelhos, iniciar o uso de anti-inflamatório não hormonal. E letra E. Artrite séptica, não há necessidade de exames complementares e deve-se iniciar antibiótico terapia imediatamente. E aí, o que você acha? É gota, é artrite séptica ou é osteoartrite? Um homem de 49 anos, difícil ter osteoartrite, não é não? Geralmente mais comum em pacientes mais idosos, ou então que tem um uso muito exacerbado das articulações. Mas tudo bem. Geralmente, a osteoartrite, ela vai dar aí uma artrite fixa, né? Ela não é uma artrite migratória, não é uma artrite que fica migrando de um lugar para outro, né? É isso? Começa com monoartrite, aí vai de um joelho, depois vai para outro lugar, para outro lugar, para outro lugar. Fica variando de lugar. Outra coisa que é importante aqui, ó. Tem inflamação da articulação, que não é comum na osteoartrite, né? A osteoartrite não tem inflamação, não tem sinovite. Então não pode ser osteoartrite, né? Então ficamos entre artrite séptica e artrite gotosa, gota. Beleza. Para ser artrite séptica, teria que ter algum quadro infeccioso, né? Prévio. E seria uma monoartrite e fixa. Não ficaria mudando. Beleza. O que eu mostro aqui para vocês que leva a pensar que poderia ser, então, gota. O paciente é etilista e tem uso de hidroclorotiazida, que aumenta justamente os uratos, né? A hidroclorotiazida aumenta os uratos. É um dos efeitos adversos dela. E faz aí com que você tenha acúmulo, né? E isso faz sentido, né? Ficar acumulando em diferentes articulações. No quadro agudo, a gente não pode dar aloperidol, né? Aloperidol eu não posso dar. Então, não seria a letra A. Uso de aloperidol imediatamente está errado, porque isso aí é só na crônica, né? Não posso dar, não posso mobilizar esses depósitos de monourato aí, não posso mobilizar. Então, não vou dar aloperidol de jeito nenhum na aguda. Está errado a letra A. A outra é a letra C. Não realizar a artrocentese e manter o uso de anti-inflamatório não hormonal. E só. É letra C. Resposta é letra C. Não vou fazer a artrocentese e vou fazer um AINE, né? AINE aí, que vai reduzir a dor. Resposta é letra C. Certo? Letra C. 5. Mulher com 28 anos de idade foi internada por apresentar quadro de confusão mental progressiva e rebaixamento do nível de consciência. Os familiares informam que ela apresenta perda progressiva do peso, 10 quilos, além de episódios de febre, 38,9, nos últimos 3 meses. Negam a ocorrência de tosse ou diarreia. Relatam o uso de drogas endovenosas há pelo menos 5 anos, além do consumo excessivo de álcool e cigarros. Há uma semana iniciou o quadro de confusão mental e há 2 dias evoluiu com rebaixamento do nível de consciência, apresentando-se torporosa, melhor dizendo, no momento da internação. Foi iniciada empiricamente ceftriaxona. Os exames iniciais demonstraram leucócitos de 3.600, com 70% de neutrófilos, 20% de linfócitos e 10% de eosinófilos. Anemia hipocrômica microcítica com anisocitose, plaquetas normais, VHS de 102. Ureia, creatinina
transaminases, eletrólitos normais. A tomografia computadorizada de crânio foi normal e após realização dos exames e 48 horas de antibiótico terapia, a paciente apresenta-se sem melhora do quadro clínico. Foi então realizada uma punção lombar diagnosticada, evidenciando 2.200 leucócitos por mililitro cúbico. Eu falei, agora que eu percebi, ó, o ato falho aqui, né? Ó, alopurinol, não aloperidol, tá certo. Vou até voltar aqui, né? Cometi um ato falho aqui, me perdoem pelo ato falho. Alopurinol. Se eu falei aloperidol, né? Desculpa, né? Foi um ato falho, né? Os nomes parecidos, o cérebro confundiu e eu falei aloperidol, mas é alopurinol, né? Alopurinol, tá? Foi um ato falho. Desculpe aí pela gafe, tá? Mas né? Mas foi um ato falho, né? Falando rápido, a gente tem esses atos falhos, mas tudo bem. Voltando agora para a questão. Agora que eu vi o comentário aí, alopurinol, tá certo. Então, essa paciente aqui, ó, tem 220 leucócitos no líquor por mililitro cúbico e 70% de linfócitos, níveis elevados de proteína e baixos de glicose, né? O diagnóstico da paciente é, letra A, encefalite viral, letra C, meningite tuberculosa, letra D, meningite estafilocócica, letra E, meningite por bacilo gram-negativo. Ó, vamos ver. Ó, tem aumento dos leucócitos, né, sendo 70% de linfócitos, elevada a proteína e redução da glicose. Se é redução da glicose, é bactéria, né? Agora, com o aumento dos linfócitos, né, eu vou pensar em um tipo de bactéria específico, micobactéria, né? Se aumenta os linfócitos, reduz a glicose, eu vou pensar em tuberculose, né? Se reduzisse a glicose e aumentasse os neutrófilos, aí eu pensaria em bactéria. Bactéria comum, né, gram? Né? Se fosse vírus, não reduziria a glicose. Por isso que não é viral, é tuberculose, né? Letra C. Mandar no grupo do Telegram essa atualização, por favor, obrigado. Atualização de quê? Agora eu estou perdido. Não sei que atualização é. É o quê? Não sei. Não sei aí o que é. Tá? Certo? Então, meningite e tuberculose. Manda aí de novo aí o que vocês estavam falando que eu não captei. Passei, bati aqui. Tá? 18. Mulher com 48 anos de idade, durante investigação laboratorial de rotina em ambulatório de clínica médica, é surpreendida com o achado de aminotransferases, cerca de 2 vezes o limite superior da normalidade. Na investigação de órgãos e sistemas, a paciente relata apenas cansaço frequente. Foram solicitados marcadores virais de hepatites, os quais relataram anti-HIV, anti-hepatitis A e GG não reativo. Ó, hepatite B não reativo e hepatite C. IgG não reativo. Não, hepatite B, core não reativo também, né? E anti-hepatite C reativo. Então, paciente com hepatite C. Diante dos resultados, foram adicionados à investigação, a solicitação de PCR quantitativo do hepatite C, genotipagem para hepatite C e ultrassonografia abdominal indicada a vacinação para hepatite A e B. No encaminhamento para hepatologista, o conjunto de resultados que indicaria a maior probabilidade de resposta virológica sustentada para tratamento antiviral com ribavirina e PEG interferon é letra A, RNA indetectável e fígado com evidências de cirrose. Letra B, RNA indetectável e fígado sem evidências de fibrose. Letra C, RNA detectável com menos de 2 milhões de cópias por mililitro, genotipo 4 e fígado com esteatose. Letra D, RNA detectável com mais do que 2 milhões de cópias por mililitro, genotipo 1 e fígado com fibrose avançada. E
E letra E, RNA de hepatite C detectável com menos de 2 milhões de cópias por mililitro, genotipo 2 e fígado com evidência de fibrose. E aí, o que é que vocês marcariam? Ele quer saber aqui o conjunto, tá? Não é um só, é o conjunto de resultados que indicaria a maior probabilidade de resposta virológica sustentada. Qual é o conjunto, a maior evidência de apresentar a resposta virológica sustentada? Primeiro que a principal coisa do bom prognóstico para o tratamento da hepatite, o genotipo 2. O genotipo 2 é o melhor tratamento. Então, a letra D e a letra C estão erradas. Certo? Em relação ao número de cópias, abaixo de 2 milhões de cópias é favorável, né? É bom prognóstico. Então, ser indetectável não está descrito, né? Apesar de indetectável ser menor do que 2 mil cópias, ter melhor do que 2 milhões de cópias já é favorável. Tem o teu genotipo, 2, está certo, e baixas cópias estão favoráveis. Certo? Essas duas coisas estão favoráveis aqui. A principal característica é o genotipo. Então, o genotipo tem que estar presente para a gente falar isso. Então, o genotipo está certo. Então, a resposta é letra E. Apesar de ter fígado com evidência de fibrose, mas esse conjunto de características, ele ganha de todas as outras alternativas. Como assim, Rafael? Na letra A e na letra B, eu não tenho genotipo. O genotipo é o principal fator, tá? O principal fator é o genotipo. Se eu quero falar de bom prognóstico, eu tenho que falar do genotipo 2. Tá? Se eu não falar, então já está perdendo. Então, a letra A e a letra B, a ausência do genotipo 2 já deixa a desejar, certo? Senão, eu não tenho como falar em bom prognóstico. Porque se eu tiver tudo bem e um genotipo 1, não é bom prognóstico. Não adianta. Então, o prognóstico, ele é favorável quando o genotipo é favorável, tá? Então, é o melhor, principal ponto. Então, o único que está certo é o genotipo 2. É o mais favorável de todos. Beleza. Ele é abaixo de 2 mil cópias, é favorável. Agora, o fígado tem evidência de fibrose, não é uma coisa favorável, mas o conjunto, né? O conjunto é favorável, tá? Beleza? Então, o conjunto aqui é favorável. Resposta é a letra E, né? O melhor conjunto de respostas é a letra E, por causa principalmente do genótipo e da diminuição aí das cópias, né? Menor de 2 milhões de cópias. 24. Homem com 60 anos de idade, obeso, procurou o setor de emergência de um hospital público com queixa de dor na panturrilha esquerda. Aí você diz, leptospirose. Olha, eu não vou nem ler mais, né? Leptospirose, você já pensa assim, né? Leptospirose. Vamos continuar. E edema de membros inferiores. Eita, já saiu da leptospirose. Após uma viagem de ônibus de 12 horas de duração. Evoluiu com dispneia súbita, sem melhora. Ó, edema de membros inferiores, dor na panturrilha e dispneia súbita. Que é isso aí? Isso aí é um TEP, né? É um TEP. Sem melhora com mudança de postura. Além de hemoptise, ó, é mais um sinal aí do score de TEP, né? E taquicardia, outro sinal do score de TEP, né? Então a gente tem aí um quadro de tromboembolismo pulmonar agudo, né? Resposta letra A. Não é isso? 24? É isso ou não? Né? Tromboembolismo pulmonar. Fácil, fácil, né? Os sinais aí, score de Wells, né? Score de Wells. Score de Wells, 24. Letra A. Fácil demé, meu amigo. Fácil demé. No problem. Se você está gostando, amiguinho peregrino, dessa live, o que você faz? Você compartilha. Clica aqui embaixo em compartilhar, nesse link, e compartilha nos teus grupos de WhatsApp, de tudo que é canto, né? Coloca aí para compartilhar, porque hoje as questões estão muito boas também, né? Então compartilha aí. Compartilha, meu amigo. Ó, e outra coisa, deixa o teu like aqui. Faz isso, pelo amor de Jesus Cristo. Clica aqui no like. E deixa aqui teu comentário. Tá comentando aí, né? Tá massa. Escreve aí, hashtag LiveTop, pra eu saber que você tá gostando mesmo dessa live. 25. Homem com 54 anos de idade, com antecedentes de dislipidemia, hipertensão arterial e histórico de doença familiar cardiovascular precoce. Pai teve infarto de miocárdio aos 50 anos. Deu entrada na emergência de um hospital com história de dor em região epigástrica há cerca de 5 horas. Olha, 5 horas de uma dor, né? Com história de doença. Ele está levando você a pensar em problema cardiovascular, né? Ele está conduzindo
É 5 horas essa dor. Não é comum a dor de 5 horas, não? Em aperto, ó. Forte intensidade, sem relação com a alimentação e sem fatores de melhoras. Aí você pode dizer, é uma úlcera, mas não tem relação com a alimentação. Lembra que as úlceras duodenais e as gástricas, elas têm relação com a alimentação. Acompanhado de náuseas e vômitos. Havia recebido 200 miligramas de aspirina no hospital de origem. Ao exame, encontra-se pálido, sudoreico e sonolento. Temperatura axilar de 35,8. Pressão arterial de hipotenso. Taquicárdico. Pressão periférica diminuída. Perfusão periférica diminuída. A ausculta cardíaca revela bulhas normofonéticas, sem sopros. Havia turgência jugular a 45 graus. A ausculta pulmonar não revela estertores. O eletrocardiograma da admissão é apresentado abaixo. Vamos ver. Ó, eu já estou esperando uma coisa. Já vou olhar. Ó, não quero nem ver. Vou olhar para D2, D3 e AVF. Vamos lá. Ó. D2, supra-ST. D3, supra-ST. E AVF, supra-ST. Olha que interessante. Infarto de coronariana direita, né? Obstrução aí de coronariana direita e deu um infarto de parede inferior. Infarto agudo do miocárdio com supra-ST de parede inferior. Beleza. E quem é que é irrigado? É a parede, o ventrículo direito, a parede posterior, né? A parede dorsal, o ventrículo direito, né? Porção direita lá. O nodo sinusal também é pela coronariana direita, né? Na maioria das vezes. Então a gente já vai esperar alterações nesses outros lugares, né? Então vamos ver o que é que ele fala, então. Diante do quadro clínico do paciente, a hipótese diagnóstica, a provável causa de choque e o tratamento inicial recomendado são, respectivamente. Letra A. Infarto do miocárdio com supra-ST de parede, taponamento cardíaco e pericardiocentese. Se eu tivesse um taponamento cardíaco, eu tinha redução das amplitudes dos QRS no taponamento cardíaco. Porque o coração dele está comprimido, não consegue contrair direito. Então, eu teria redução da amplitude das ondas. Então, não seria taponamento cardíaco. Letra B, infarto do miocárdio com supra-ST de parede anterior, está errado, né? Não é de parede anterior, é inferior. Letra C, infarto do miocárdio com supra-ST de parede inferior, infarto do ventrículo direito, por causa da coronariana direita. Hidratação com solução salina. Beleza. Né? Por quê? Por que hidratação? Hidratação no infarto. Meu amigo. Olha a hipotensão aqui, né? Tá hipotêncio, tem que dar hidratação com solução salina para voltar aí a pressão arterial do paciente. Certo? Então é C, né? Vamos ver as outras. Infarto, parede anterior está errado. Parede anteroseptal está errado. Então a resposta é letra C. Resposta é letra C. Infarto do miocárdio com supra-ST de parede inferior. Infarto do ventrículo direito. Hidratação com solução salina. Isso aí é o que a gente vai fazer, porque o paciente está hipotenso. Se ele está hipotenso, eu vou dar solução salina para ele. Não é isso? Eita, meu Deus. Não está aparecendo as opções para vocês? Vocês estão vendo? Deixa eu voltar aqui. Está aparecendo o eletrocardiograma? O eletrocardiograma está aparecendo? E agora? Voltou? Está aparecendo? Apareceu? Tudo ok? Pronto. Então a letra C. Infarto de parede inferior, infarto de ventrículo direito, hidratação com solução salina. Beleza? Letra C. Internet é sempre um problema, né? Letra C. Pronto. Estão vendo a questão agora? Questão 26, de NEP 2013. Diz assim, homem com 48 anos de idade procura ambulatório de clínica médica para avaliação. Não apresenta história de comorbidades conhecidas prévias, mas é tabagista, 20 maços por ano. Tem histórico familiar importante. Nega diabetes, dislipidemia, etilismo, drogadicção, acidente vascular cerebral, doença renal prévia, doenças da tireoide, doença arterial coronariana e uso crônico de medicações. No momento, encontra-se assintomático, com pressão arterial de 145 por 95, medida 2 vezes na consulta, e índice de massa corporal de 26,8.
endoscopia revelou arteríolas estreitadas, tortuosas e brilhantes, em fio de prata, além de cruzamento arteriovenoso patológico. Ó, ele tem uma retinopatia hipertensiva crônica, né? Porque eu tenho já alterações da vasculatura. Então, eu tenho retinopatia crônica hipertensiva, não é isso? Parece ser hipertensiva. Não é isso? Então, por que ele está sintomático? Porque é crônico. Nas agudas, elas causam alteração aí já de cara, né? Porque, inclusive, pode dar perda da visão na hora. Mas aqui é uma alteração crônica. Não é isso? Então, já tem alteração. Aí tem B4, presença de B4, né? Não havia turgência jugular. A ausculta pulmonar é normal e não havia edema de membros inferiores. O eletrocardiograma revelou sinais de hipertrofia ventricular esquerda. Então, já tem alteração cardíaca. A dosagem de creatinina e o sumário de urina eram normais. Diante do quadro desse paciente, a meta de pressão arterial e a recomendação de tratamento nesse momento são respectivamente. Então, quando eu tenho um paciente que tem alterações significativas, aí já tem critérios de gravidade. Então, a minha meta de hipertensão, ela passa a ser 130 por 80, menor do que 130 por 80, né? Só que eu não vou só associar a mudança de estilo de vida, já que, por causa dessas alterações, eu já vou acrescentar o tratamento medicamentoso, né? Além de ser 130, 80, como tem essas comorbidades e alterações, eu vou já acrescentar tratamento medicamentoso, porque esse paciente é de alto risco. Ele não é nem risco moderado nem baixo, não. Ele é alto risco. Tendo lesões estruturais, tendo lesões de órgãos-alvo, é um paciente de alto risco. Por isso que eu já inicio com tratamento medicamentoso e a minha meta de pressão arterial é menor do que 130 por 80. Certo? Resposta letra E. 28. Mulher de 30 anos de idade atendida por um médico numa unidade de saúde da família, na comunidade em que reside. Há 3 meses vem se sentindo muito cansada, com desânimo e desinteresse para fazer todas as tarefas diárias, inclusive sem vontade de comer. Emagreceu 3 quilos no período. Ou de sair de casa. Não está dormindo direito e sente que não serve para mais nada. Olha que triste, né? Além do aconselhamento, do acolhimento de forma contextualizada por meio de um relacionamento médico-paciente humanizado, quais devem ser, respectivamente, o diagnóstico e a conduta? Letra A. A paciente não preenche critérios para o episódio depressivo e deve-se investigar anorexia nervosa. Letra B. A paciente preenche critérios para o diagnóstico do episódio depressivo e deve ser encaminhada para um psiquiatra. Letra C. A hipótese diagnóstica é de anemia e deve-se solicitar a dosagem de hemoglobina e iniciar a reposição medicamentosa. Letra D. A paciente preenche critérios para diagnóstico de episódio depressivo e deve-se iniciar tratamento. Letra E. Deve-se realizar a investigação das funções tireoidianas, pois a história clínica é característica de distúrbios deste órgão. E aí? O que é que vocês responderiam aí? O que é que vocês responderiam? Letra A, B, C, D ou letra E? Primeiro que ela preenche critérios, sim, né? Ela tem critérios maiores e menores do episódio da depressão maior, né? Então, tá certo, preenche sim. Então, o paciente não preenche, está errado. A paciente preenche os critérios para o diagnóstico de episódio depressivo e deve ser encaminhada para um psiquiatra? Não. A gente não vai encaminhar para um psiquiatra ainda. A gente vai fazer o tratamento já ambulatorial que ela precisa, né? Então, não vou encaminhar para um psiquiatra. A hipótese diagnóstica de anemia, não. A paciente preenche critérios para o diagnóstico depressivo maior e deve-se iniciar o tratamento, tá certo? Letra D. Letra E. Deve-se realizar a investigação das funções tireoidianas, pois a história clínica é característica de distúrbios deste órgão. Não. Tá errado, né? Paciente, alterações tireoidianas, com emagrecimento, ela teria irritabilidade, ela teria nervosismo, ela teria a pele molhada e vermelha, a hipertensão arterial, né? Se eu pensasse em hipertireoidismo, não é isso? Se fosse hipo, ela teria que engordar cerca de 10% do seu peso, ter edemas, amenorreia, pele seca, cabelo quebradiço, né? Então, não tem nada disso daí. Resposta letra D. 41. Mulher com 68 anos de idade foi trazida à emergência por apresentar quadro de febre de até 39 graus, mialgia, cefaleia, tosse seca, dispneia e piora do estado geral há 3 dias. Com piora nas últimas 6 horas. Ao exame, encontra-se acordada, orientada, com frequência respiratória de 30, incursões respiratórias por minuto, pressão arterial de 100 por 60, frequência cardíaca de 115, oximetria digital de 86, em ar ambiente, sem outras alterações do exame físico. A radiografia de tórax mostra infiltrado intersticial bilateral. A paciente foi transferida para a unidade de terapia intensiva em quarto privativo e foi iniciada a reposição volêmica. Qual a conduta inicial indicada para esta paciente? Letra A. Iniciar oxigenoterapia, colher 3 amostras de hemocultura aeróbica
aeróbia, iniciar azitromicina. Letra B, colher secreção respiratória para PCR viral, prescrever oxigenoterapia e oseltamivir. Letra C, iniciar ventilação mecânica não invasiva, colher material para exame bacteriológico e iniciar oseltamivir. Letra D, iniciar ventilação mecânica invasiva com circuito fechado como medida de isolamento respiratório e prescrever zanamivir. Letra E, colher material para PCR, para H1N1 e prescrever medidas de suporte, já que a paciente não apresenta sintomas há mais de 48 horas. Febre alta, mialgia, cefaleia, tosse seca, dispneia e piora do estado geral, leva a gente a pensar em influenza, né? Gripe, né? H1N1. Então, eu vou fazer aí nessa época eu acho que estava muito, a epidemia estava muito forte de gripe, eles faziam muitas questões de influenza, né? Então, eu vou fazer aí, nesse caso, o tratamento, já que é uma idosa, aí eu posso fazer o tratamento. Então, criança, menos de 2 anos, mais de 60 anos, imunossuprimidos, gestantes, né? Pessoas de risco, eu faço o tratamento a qualquer momento, independente das 48 horas. Se é uma pessoa fora do grupo de risco, então, até 48 horas eu faço tratamento com oseltamivir, né? Então, a gente vai colher a secreção respiratória para PCR viral, né? Não é bactéria, é vírus. Prescrever oxigenoterapia e oseltamivir. Letra B. Né? Meu amigo, oseltamivir. 42. Homem de 64 anos de idade, portador de hipertensão arterial e diabetes há mais de 20 anos. Procurou serviço de urgência com queixa de dispneia aos médios esforços, que progrediu para dispneia aos pequenos esforços, além de dispneia paroxística noturna. Surgimento de edema de membros inferiores, mole, frio e ascendente, e também palpitações, há cerca de 2 dias. O paciente refere que havia interrompido o uso das medicações de uso crônico há 30 dias e consumido álcool e comida em excesso há 3 dias. Negador precordial. O exame físico mostrou o paciente em regular estado geral, consciente e orientado, levemente taquipneico, em repouso. Temperatura axilar de 36, pressão arterial de 135 por 75, frequência cardíaca de 122, respiratória de 22, glicemia capilar de 321. A ausculta cardíaca revelou bulhas normofonéticas, ritmo cardíaco irregular em 3 tempos, com presença de B3. Com frequência cardíaca de 122, sopro sistólico de regurgitação tricúspide, turgência jugular a 45 graus presente. A ausculta pulmonar evidenciou estertores crepitantes em bases. Nos membros inferiores havia edema, 2 cruzes em 4, mole, frio e indolor. O paciente tem insuficiência cardíaca, né? Já estamos vendo aí um montão de coisa, blá, 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 para dizer, tudo isso para dizer insuficiência cardíaca, meu amiguinho peregrino. É isso que ele está tentando dizer para você. Estertores crepitantes bibasais, né, em bases. Nos membros inferiores havia edema dos cruzes em 4. O paciente trazia ecocardiograma realizado há 3 meses, com os seguintes achados: aumento das câmaras cardíacas, hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo, insuficiência tricúspide moderada e fração de ejeção de 35%, menor do que 50%, 40%, então é insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Beleza. O eletrocardiograma da admissão é atual e reproduzido abaixo. Vamos ver como é esse eletrocardiograma. Vocês gostam de eletrocardiograma, né? Então, o que eu estou vendo aqui? Estou vendo 2 coisas. Primeiro, vamos para o mais óbvio, Vou ver aqui o D2 longo. E eu vejo aqui, que interessante, 2 coisas nesse D2 longo. Eu vejo o padrão aqui, Eu vejo o padrão, RS, R'. Vocês estão vendo isso? O padrão RS, R', que eu vejo aqui em D2 e eu também vejo em outros lugares, aqui, em D3 também, RS, R'. Padrão RS, R', aqui, RS, R'. Parece um M, né? Aqui também, em V2, RS, R', RS, R'. Tá vendo aí? RSR', beleza. Padrão de bloqueio de rama, né? Padrão de bloqueio de rama, não é isso? Bloqueio de rama, beleza. Então, estou vendo aqui um padrão de bloqueio de rama em D2, D3, V2 e V3. Certo. Esse bloqueio de rama é direito ou é esquerdo? E tem uma regrazinha, né? Uma bem fácil para você ver. Você vai olhar para V1. Se o V1 estiver para cima, é bloqueio de ramo direito.
Se ele estiver para baixo, é bloqueio de ramo esquerdo. Esse V1 está para onde? Ele está mais para cima. Então, é bloqueio de ramo direito. Bloqueio de ramo direito. Certo. Beleza. Que mais? O que mais a gente está vendo aqui nesse eletrocardiograma? Vamos ver mais aqui. Ó. Além disso, tem partes do eletrocardiograma, ó. Seta do carro, é isso aí. Uma regra que meu amigo me passou que eu achei massa demais. Seta do carro, né? Ó, é isso aí, seta do carro. Na seta do lembra, você está dirigindo aqui. Se você dirige, né? Está dirigindo aqui. Se você vai para a direita, você dá seta para cima. O carro para a direita. Se você vai para a esquerda, seta para baixo. Lembra disso que esse daí é fundamental, né? Tem o padrão de alargamento do QRS. Olho para o V1. Se está para cima, bloqueio de ramo direito, porque seta para cima é para a direita. E se está para baixo, seta para baixo é lado esquerdo, né? Bloqueio de ramo esquerdo. Beleza. O que eu vejo mais aqui? Em algumas partes do eletrocardiograma, a gente tem um distanciamento maior do QRS. Por exemplo, aqui, ó. Veja como, de repente, distanciou o QRS e teve ausência de onda P. Aqui também, ó. Reduziu o QRS e teve ausência de onda P. Aqui, aumentou o QRS e teve ausência de onda P. E assim foi, aumentando, reduzindo, aumentando, reduzindo, aumentando, reduzindo, com ausência de onda P. Beleza. O que é isso daí? É fibrilação atrial, né? Fibrilação atrial. Isso aqui é fibrilação atrial. Ausência de onda P e regularidade do QRS. Como é que eu trato a fibrilação atrial? Se o paciente ele está há mais de 48 horas com isso daí, né? Há mais de 48 horas, já está há 5 horas, né? Cadê quanto tempo já está? O paciente refere que havia interrompido as medicações nos 30 dias, consumo de álcool, consumo excessivo há 3 dias. Quero saber quanto tempo está. Paciente eletrocardiograma realizado, ecocardiograma realizado há 3 meses, com seguidos achados. Aumento de câmaras cardíacas e tal. O eletrocardiograma de admissão atual é reproduzido abaixo. Há cerca de 2 dias aqui, ó. Há cerca de 2 dias. Então já faz mais de 48 horas, né? É esse o ponto importante, né? Há mais de 2 dias. Aí, com base nos dados apresentados, podemos afirmar aqui. Letra A. A arritmia do paciente se deve à descompensação da insuficiência cardíaca e não é necessário tratamento específico. Tá errado. Fibrilação atrial precisa de tratamento específico, sim. Letra B. A insuficiência cardíaca, porque ela é arritmogênica, né? E ela gera trombose também. Pode gerar trombos aí, né? E problema sério. Também, a insuficiência cardíaca se deve a uma arritmia aguda e o paciente deve ser submetido a cardioversão elétrica imediata. Não. Tem risco de ter trombo. Não posso fazer cardioversão elétrica imediata. Eu teria que fazer o controle da frequência cardíaca desse paciente, né? E depois fazer a anticoagulação, 3 a 4 semanas, e aí, posteriormente, eu faço cardioversão, né? Acima de 48 horas, é isso que eu faço, por causa do risco de trombo. Certo. Letra C. O paciente deve ser submetido a anticoagulação com heparina e reversão química imediata da arritmia com amiodarona, não. Reversão química não faço, não, na hora não, né? 3 a 4 semanas e depois eu faço reversão. Né? Controle da frequência cardíaca, anticoagulação e depois de 3 a 4 semanas que eu faço reversão. Deve receber digoxina para o controle da frequência cardíaca e heparina de baixo peso molecular para anticoagulação, tá certo. Né? Já que esse paciente tem insuficiência cardíaca associada, eu posso dar digoxina, né? Também poderia dar beta-bloqueador em outros casos, né? Beta-bloqueador ou digoxina. Quando tem insuficiência cardíaca, pode-se dar digoxina para o controle da frequência cardíaca. Mas isso aqui é importante, controle da frequência cardíaca e anticoagulação, né? Heparina de baixo peso molecular para anticoagulação. Resposta letra D. Esse é o tratamento da fibrilação atrial. Né? Tratamento da fibrilação atrial é isso aí. Certo. Letra D. 43. Homem com 42 anos de idade, vendedor ambulante, foi admitido para emprego formal do comércio e procura unidade básica de saúde para saber como se deve proceder com relação a uma alteração identificada nos exames admissionais, reproduzida na radiografia de tórax mostrada acima. A anamnese
refere tosse seca há mais de 6 meses, constante, diária, nunca tratada. Ó, tosse seca não produtiva, tosse seca há mais de 3 meses. Há mais de 6 meses, aliás. Né? Há mais de 6 meses, ó. Tosse seca há mais de 6 meses. Beleza. Constante, diária e nunca tratada. Aí você vai dizer sintomático respiratório. Eu digo, tá certo. Sintomático respiratório. Mais de 3 semanas, sintomático respiratório. Não apresenta outras queixas. É portador de hipertensão arterial controlada com hidroclorotiazida. E é fumante com uma carga tabágica de 20 maços por ano há 22 anos. Pode ser o cigarro também, né? Apresenta como antecedente familiar um irmão com tuberculose pulmonar tratado no ano passado. Ó, pode ser tuberculose também. Nega outros antecedentes patológicos ou história familiar de doença. O exame físico é normal. Então, pode ser por causa do cigarro e pode ser por causa da tuberculose. Vamos ver aqui o que, é que ele mostra para. Ó, mostrou uma placa. Diz que o exame físico é normal. E aqui a gente vê um nódulo, né? Um nódulo aqui na região do quadrante superior, né? Do pulmão direito. Um nódulo. Beleza. O que é que eu vou pensar? Se fosse tuberculose, eu viria aqui, caverna, condensação, né? Mas aí eu já estou pensando mais, já que ele é tabagista há 20 anos, vou pensar mais em câncer, né? Já vou pensar mais em câncer, vou direcionar mais para câncer, né? Já que ele tem aqui, ó, 22 anos de tabagismo e tem nada, só tem a tosse seca, não é tosse produtiva, né? Poderia fazer exame para tuberculose? Poderia sim. Poderia descartar também a tuberculose. O que nós vamos pensar agora, o diagnóstico diferencial, é fazer a pesquisa de Barr, né? Do esputo desse paciente e relacionar também com a citologia neoplásica, né? Fazer uma tomografia, alguma coisa desse tipo, para descartar aí todas as coisas possíveis, né? A conduta mais apropriada para esse paciente nesse momento é iniciar tratamento com prova para a tuberculose. Iniciar o tratamento não, primeiro eu tenho que pesquisar, né? Solicitar tomografia computadorizada? Sim, pode ser. Pensando em câncer, né? Câncer de pulmão, eu poderia solicitar. Tá certo. Essa conduta tá certa. Letra C, cessar tabagismo e observar. Não, né? Já tem uma lesão pulmonar. Eu tenho que saber o que é essa lesão pulmonar. Letra D, repetir radiografia de tórax. Não existe nada que outra radiografia me tenha mostrado, né? Eu tô vendo um nódulo ali. Tenho que pesquisar aí. Tenho que pesquisar o que é esse nódulo, né? Aqui. Então, repetir a radiografia de tórax não vai solucionar, né? Não vai solucionar. Letra E. Iniciar tratamento com macrolídeo? Não, porque não é pneumonia, né? Eu não estou pensando em pneumonia, eu estava pensando ou em tuberculose ou em neoplasia, né? Já que esse paciente tem tosse seca e tem um nódulo pulmonar, né? Não tem uma condensação, ele tem um nódulo. Né? A gente fez a placa e não viu condensação. Então, estou pensando mais em câncer. Então, por isso, eu vou solicitar uma tomografia computadorizada para ver bem direito aí como é esse câncer. Né? Se necessita ou não fazer biópsia, se já tem ou já retirar, já vou fazer cirurgia direto. Né? É isso aí. Né? Quando eu vejo o câncer de pulmão, eu tenho que ver as características. A proximidade né? Se é mais periférico, se é mais central, né? Dependendo da zona e das características radiológicas desse tumor, a gente vai fazer aí ou já a cirurgia ou faz a biópsia. Se eu tiver dúvida, eu faço biópsia. Se eu tiver certeza, já é um nódulo especulado, todo mal formado, já posso fazer cirurgia de cara. Né? Letra B. 50. Uma mulher de 35 anos, de idade, procurando unidade básica de saúde, com queixas de vermelhidão na face, que pior exame apresenta eritema malar, diminuição do músculo vesicular na base direita, com maciez a percussão local, dor na mobilização, edema e rubor em joelhos e punhos, sem alterações nos exames, nos demais aspectos do exame físico. Traz hemograma recente com hematócrito de 35, hemoglobina de 12, leucócitos totais de 3.500. Então tem anemia e leucopenia, com contagem diferencial normal. Considerando a principal hipótese diagnóstica para o quadro da paciente, o autoanticorpo com maior especificidade para a doença é... O que eu estou pensando? Mulher jovem que tem artrite
e tem um monte de coisa alterada, na pele, no pulmão, tudo que é canto. E tem também o laboratório alterado, né? Com essa, ó, eritema malar, isso aí já é muito característico de lúpus, né? Então, lúpus eritematoso sistêmico. Beleza, é isso que eu vou pensar. Lúpus eritematoso sistêmico. Tem dois anticorpos aqui de lúpus, né? Um que é mais específico e um que é mais sensível, né? Um que é mais geral, um que pega todos os casos. O fator antinuclear, o FAN, ele é muito sensível, mas ele é pouco específico, não é isso? Ele pega muita coisa, inclusive outras coisas que não são lúpus, mas o que é mais específico é o anti-DNA nativo. Esse aqui é mais específico, né? Inclusive, ele dá o anti-DNA nativo, dupla cadeia, ele dá na nefrite lúpica, né? Então é muito específico do lúpus. Então, letra C, ele é mais específico. O mais sensível é o fator antinuclear, o FAN, e o mais sensível aqui, desses daqui, é o anti-DNA nativo. Esses outros aqui são de outras patologias, são principalmente de outros, né? Letra C. É o mais específico. Não é o mais sensível, mas é o mais específico. 61. Homem com 29 anos de idade, reside em cidade de grande porte, da região sudeste, onde trabalha como administrador de empresas. No próximo final de semana, vai viajar para o município na região norte. Preocupado com as informações sobre a ocorrência de malária na região, procurou a unidade básica de saúde para receber orientações quanto à profilaxia da malária. Na consulta com o médico, não relatou nenhum problema de saúde e informou que iria permanecer no município por 10 dias. O médico da unidade básica de saúde explicou a ele a forma de transmissão da malária, os sintomas da doença e a orientação quanto à profilaxia. A orientação adequada a este usuário é: essa questão aqui ela foi anulada, né? Essa daqui foi anulada. Então o que acontece? A gente vai utilizar essa questão para a gente falar da profilaxia da quimioprofilaxia de malária, certo? Veja o que diz aí, ó, de 2020, né? O Guia do Tratamento da Malária no Brasil. Guia de Tratamento da Malária do Brasil, do Ministério da Saúde, na sua página 61. Eles assim, ó. Quimioprofilaxia. Tá retirado aí do livro. Ele é gratuito, você pode baixar. Tá aqui o site. Você baixa aí tranquilo. Guia de Tratamento da Malária no Brasil. É totalmente gratuito do Ministério da Saúde. Então você pode baixar tranquilamente. Diz assim, ó. No Brasil, há predomínio de infecções por Vivax, né? O Vivax é o tipo né? Portanto, deve-se lembrar que a eficácia da profilaxia para essa espécie, né, o Plasmodium vivax, ela é baixa. Assim, pela ampla distribuição da rede de diagnóstico e de tratamento para a malária, não se indica quimioprofilaxia para viajantes em território nacional. Então, não se indica quimioprofilaxia no Brasil, tá? No Brasil não tem quimioprofilaxia, não se indica quimioprofilaxia. 2020 aqui, ó, página 61, Guia de Tratamento da Malária no Brasil. Então, no Brasil, não está indicada a quimioprofilaxia. É aí, segundo o Ministério da Saúde, né? Aqui você tem a referência, PDF aqui de janeiro de 2020, tudo direitinho, tá? Então, não existe indicação de quimioprofilaxia. Então, o que é que a gente faz? No Brasil, a gente faz isso, ó. Na página 60 do mesmo guia, eles assim, ó, proteção contra picadas de insetos. É isso que nós vamos fazer. Como a rede nesses locais ela é muito efetiva, nós não fazemos a quimioprofilaxia medicamentosa. Então a gente diz assim, ó, a proteção contra as picadas de inseto. Ela diz assim, ó, a informação sobre o horário de maior atividade de mosquitos, vetores de malária, do pôr do sol até o amanhecer. Ó, é a maior, né? O maior atividade dos mosquitos é do pôr do sol até o amanhecer. Uso de roupas claras e com manga longa durante as atividades de exposição elevada. Então você vai usar roupas claras de mangas longas. Uso de medidas de barreira, tais como telas nas portas e janelas, ar-condicionado e uso de mosquiteiro impregnado com inseticida de longa duração, né? Uso de repelente à base de DIT, que deve ser aplicado nas áreas expostas da pele, seguindo a orientação do fabricante. Em crianças menores de 2 anos de idade, não é recomendado o uso de repelente sem orientação médica. Para crianças de 2 a 12 anos, usar concentrações até 10% do DIP, no máximo 3 vezes ao dia, evitando o seu uso prolongado. Então, essa é a recomendação. Essas recomendações em relação ao vetor. Então, aqui a melhor resposta seria orientar quanto às medidas de proteção individual, como não se aproximar de área de risco após o entardecer e ao longo
e logo ao nascer do dia, usar roupas claras de mangas longas, aplicar repelentes nas partes do corpo expostas e utilizar mosquiteiro para dormir. Melhor resposta, letra E. Né? Essa questão foi anulada, mas a resposta correta seria letra E. Né? Das que foram dadas aqui, no Brasil, a melhor resposta é letra E. Por aqui no profilaxia não é feita. Né? Certo? Então tá aí a referência, para você não dizer que eu estou mentindo, né? Retirado do Ministério da Saúde de 2020. Agora, novinho, esse ano, agora perfeitinho, né? Estou pegando as referências para ninguém dizer que eu estou doido. Né? 62. Diz assim, ó. Né? Porque às vezes o cara fala um negócio aqui, aí o cara, não, mas isso aqui mudou. Aí eu nunca sei, né? Então eu fui lá buscar a referência certinha para não dizer que eu estou falando uma coisa da minha cabeça. Né? Porque tem alguns lugares, alguns lugares que dizem que vai fazer quimioprofilaxia, alguns cursos, então peguei a referência do Ministério da Saúde. 62. Médica com 24 anos de idade, recém-formada em escola do Sudeste brasileiro, foi convocada pelo Exército para servir durante o próximo ano, na base da segunda maior e mais populosa cidade do Acre, na região norte do país. Ela compareceu à unidade básica de saúde para se vacinar contra a febre amarela. Como o médico deve orientar a paciente? Letra A. Como a viagem irá durar mais de 6 meses, não está indicada a vacinação contra a febre amarela, somente a adoção de medidas preventivas contra picadas de insetos, principalmente durante a noite. Letra B. Orientação sobre o acesso à rede de serviços de diagnóstico e tratamento da malária na área onde ela irá morar, além de procurar os serviços de saúde tão logo identifique algum sintoma. Letra C. Não existe indicação de vacinação, e sim de quimioprofilaxia para malária, com doxiciclina, mefloquina e cloroquina, o que a gente acabou de responder, né? Iniciar um dia antes da viagem e manter até 4 semanas após o retorno. Então, a letra C já sabe que está errada. Letra D. Indicar a vacinação contra a febre amarela pelo menos 10 dias antes da viagem. Não é necessário tomar a vacina se já foi vacinado nos últimos 10 anos. Orientar sobre a importância de portar cartão de vacinação durante a viagem. Tá muito linda a letra D, muito bonitinha. Então a resposta é a letra D, né? É justamente isso que você vai fazer. A vacina tomada 10 dias antes da viagem, levar o cartão de vacinação para provar que foi tomada a vacina, né? Porque é uma zona endêmica, né? Na febre amarela. Então é isso aí. Letra D. 64. Mulher com 56 anos de idade, ex-tabagista 40 março usando, apresenta dispneia aos pequenos esforços e tosse matinal com expectoração clara. Faz uso de salbutamol, inalatório para alívio da dispneia. Ao exame físico apresenta pulso de 85, frequência respiratória de 24, ausculta pulmonar com murmúrio vesicular diminuído em bases, sem ruídos adventícios, sem outras alterações no exame físico. Vem a consulta ambulatorial de revisão, trazendo radiografia de tórax e gasometria arterial em ar ambiente. Após a avaliação dos exames, foi prescrito o tratamento farmacológico e indicada oxigenoterapia domiciliar prolongada, 1 litro por minuto durante pelo menos 15 horas por dia. Então, essa paciente aí, de 56 anos, fumante, ex-fumante, ela tem DPOC, né? Tem DPOC, certo? DPOC, aqui tem DPOC, beleza. Nessa DPOC, foi uma DPOC mais grave, né? Que teve necessidade de oxigenoterapia domiciliar. Ó, eu vou te... Aí você diz, eita, Rafael, eu não lembro qual eram os valores. Aí eu vou dizer um negócio para você. Olha, preste atenção numa coisa. Olha como o malandro responde uma questão dessa. Vou te mostrar aqui a próxima diapositiva e eu vou te mostrar como é que o malandro responde, tá? Presta atenção. Como o malandro responde, né? A gente tem aqui, ó, DPOC. Né? Tá aí horizontalização das costelas, né? Um aumento dos espaços intercostais, né? Retificação e tudo, né? O aumento desse pulmão, né? Pulmão aí hiperinsuflado. É isso que a gente tá vendo nessa placa. Então tem DPOC. Beleza. Ó, veja aqui e sem pensar muito. Vamos raciocinar. Se eu tiver que estipular um valor, imagine que eu vou colocar aqui, ó, que eu digo que a partir da pressão arterial de O2 de 60, eu vou colocar o tratamento da oxigenoterapia, certo? A partir de 60. Se fosse a partir de 60, então 57 eu tinha que dar. 58 eu tinha que dar também. E 55 eu tinha que dar também. Então, outras alternativas estariam corretas também. Não teria só uma alternativa correta. Teria mais de uma, né? Porque eu colocaria um valor maior e teria mais de uma alternativa correta, né?
Se fosse 60 a base e eu tivesse 55, tanto que tem 60 como que tem 55 estariam corretos. Para o paciente que tem problema respiratório, ele vai ter acidose ou alcalose respiratória? Ele vai ter acidose, né? Então, o PaCO2 vai estar mais aumentado e o pH vai estar mais reduzido. É isso que acontece. Então, eu vou procurar aqui essa combinação. O menor valor de PO2, o maior valor de PCO2 e o menor valor de pH, né? Porque é isso que o paciente vai ter. O paciente que não respira direito, ele vai ter acidose respiratória, ele vai ter o aumento do CO2 sanguíneo, ele não consegue respirar bem, o pulmão está hiperinsuflado, e ele vai ter também a redução do O2. As três coisas. Então, eu vou procurar esse paciente agora. Primeiro, eu vou procurar o menor O2, o menor pressão arterial de O2, seria 55. Né? 55 é o menor. Beleza, vamos ver os outros agora. pH está bem baixo, 7,37. E PCO2 está bem alto, 47, o maior PCO2. Então, eu tenho o menor PaO2 e o maior PCO2 aqui na letra E. Não é isso? Então, veja. Aí, eu achei uma letra perfeita, não foi? Ó, pH baixo, PCO2 o mais alto e PO2 o mais baixo dos que tem aqui. Pronto. Tem como ser outra? Tem como ser outra? Não tem como. Mas se você quiser saber o valor, menor ou igual a 55 de PO2, eu já faço a oxigenoterapia. Se você não soubesse, mesmo na malandragem, você conseguiria responder. É isso que eu quero te mostrar. Com raciocínio lógico, como é que é o paciente? O paciente ele tem o pH mais reduzido do sangue, porque ele não está respirando bem, não está lavando o CO2, ele vai ter o CO2 mais alto e ele vai ter o O2 mais baixo. E só com essa dica, você não precisava saber valor nenhum. Você respondia a letra E. Né? Você responderia a letra E. Tá vendo? Não é isso? Só com essa dica aí você responderia, mesmo sem saber os valores. Tá vendo aí? Na malandragem? Malandragem, meu amigo. Malandragem ajuda demais. Quando você não sabe o valor, a malandragem ajuda. Né? Aí o Brian colocou aqui. É só lembrar o 55. É verdade. Mas é só lembrar o 55, o tratamento da tuberculose, o tratamento da asma, os valores lá do tratamento da tuberculose para cada droga. É só lembrar o score de Wells, é só lembrar. Tem tanta coisa que é só lembrar, né? Se eu for só lembrar de tanta coisa assim, meu amigo, eu não vou conseguir lembrar de nada, né? Certo? Então, tem coisas que a gente vai lembrar, porque a gente já treinou muito, e tem coisas que você não vai lembrar. Se você não lembrar, você tem que raciocinar, para não perder uma questão fácil. É isso que eu digo. Raciocina, que quando você não lembra, você raciocina, né? Esse é aquele negócio. Não sei a questão, vou fazendo outras, e depois eu volto nessa e penso um pouco. E aí, pensando um pouco na malandragem, você consegue responder. 65. Homem de 45 anos de idade procurou unidade básica de saúde com queixa de manchas brancas pelo corpo, que persistem em aproximadamente 2 anos e que foram aumentando em número e tamanho. Ao exame, verificou-se a presença de 4 lesões, todas apresentando as mesmas características, sendo 2 máculas hipocrômicas na face anterior da coxa direita e 2 na região dorsal. Tem 4 lesões. As lesões apresentam bordas bem definidas e ausência de pelos. O teste de sensibilidade térmica demonstrou anestesia em toda a extensão das lesões e a avaliação do grau de incapacidade física foi 0. A baciloscopia foi positiva. Em relação ao tratamento indicado para esse paciente, podemos afirmar que: letra A, o tratamento deverá ser feito por 6 meses, usando doses supervisionadas e auto-administradas. Letra B, a dapsona deverá ser usada na dose de 50 mg por mês, supervisionada, e 50 mg por dia, auto-administrada. Letra C, a rifampicina deverá ser usada na dose de 300 mg por mês, supervisionada, e 100 mg por dia, auto-administrada. Letra D, a clofazimina deverá ser usada na dose de 300 mg por mês, supervisionada de 50 mg por dia, auto-administrada. E a ofloxacina poderá ser usada em substituição à rifampicina
nos casos de intolerância na dose de 200 miligramas por mês, supervisionada, e 200 miligramas por dia, auto-administrada. Aí, né, é uma questão bem específica, não? Mas é bem legal. Então, isso aqui é hanseníase, né? A gente tem lesões aí com redução da sensibilidade, né? Anestesia dessas lesões. Agora, se você fosse olhar para o número de lesões, a gente sabe que menos do que 5 é paucibasilar, mais do que 5, multibasilar. Só que tem um detalhe. Detalhe miserento aqui. Ele diz que a baciloscopia foi positiva. Se ela foi positiva, então, apesar de ainda termos poucas lesões, ela é multibasilar, né? Ela é lepromatosa, porque a baciloscopia foi positiva, então ele não tem os anticorpos, né, necessários. Ele tem uma debilidade dos anticorpos. Então eu vou tratar como multibasilar, não vou tratar como paucibasilar. Apesar de só ter 4 lesões, ele usou 4 lesões para me confundir, né? Um paciente da vida real não teria, ele teria mais de 5 lesões. Mas esse paciente, ele fez isso para me confundir na prova. Então eu vou aqui na baciloscopia positiva, né? Então eu vou tratar multibasilar, porque tem baciloscopia positiva. Certo? Beleza. Agora, vamos aqui falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Aí, mais uma referência aqui para vocês, ó. Fui pegar hoje, né? Porque eu vi muita confusão nesse tratamento. Fui pegar hoje essa referência do Guia Rápido de hanseníase para Profissionais de Saúde. Olha aqui de 2020, hein? Toda referência de 2020, meu amiguinho. Aqui eu boto logo para engembrar. Aí o que ele diz, esse Guia Rápido de hanseníase? O tratamento. Ele diz assim, ó. O tratamento da multibasilar é com 3 drogas, né? A gente sabe. O tratamento da paucibasilar, ela é com 2 drogas, a rifampicina e a dapsona. E da multibasilar, ela é com 3 drogas, com a rifampicina, a dapsona e a clofazimida, né? Clofazimida. Certo. Agora, só uma observação, né? Para você que nunca viu, o tratamento é feito com cartilhas. Olha que interessante, né? O paciente, ele recebe uma cartilha, tá? Então, essa daqui é o tratamento para paucibasilar e esse é o tratamento para multibasilar. Nessa daqui só tem 2 drogas, né? Tem a dapsona e a rifampicina. E aqui tem 3 drogas. Beleza. Como é o tratamento? Tem uma dose que é mensal, e essa dose mensal, ela é supervisionada, né? Supervisionada. E as outras doses, elas são auto-administradas. O paciente vai lá e toma todos os dias aquela dosezinha na cartilhazinha aqui, bem tranquilozinho aí para você tomar, né? Então, beleza. A diferença é que aqui acrescenta essa droga, a clofazimina, melhor dizendo, clofazimina, tá? Então, você toma uma droga a mais. Perceba que 2 drogas são supervisionadas mensalmente e as outras drogas são diárias, né? Diárias. Beleza. A rifampicina, pelo que eu estou vendo aqui, ela não é administrada diariamente, ela é só administrada mensalmente. Aqui, só tem a rifampicina no mês, não tem diária. Diária é só a dapsona e a clofazimina, né? Certo? A clofazimina. Essa daqui é a referência de 2020, tá? Ó, aqui, ó. 2020. Beleza? Então é atual. Beleza? É atual. Isso aqui é atual. Então vamos ver a referência de 2020. Qual é a dose da medicação agora em 2020, tá? 2020. Isso aqui é 2020. Não é de 2019. Não é antigo. Isso aqui é novo, ó. Novinho, 2020. Diz assim, ó. Que aí no adulto nós vamos dar 3 drogas, né? Na multibasilar. E para multibasilar, eu vou dar a rifampicina de 600, a dapsona de 100, né? De 100, tanto mensal como diária também, dapsona de 100. E a clofazimina, eu dou a dose mensal de 300 e a dose diária de 50. Então, dose de 300 mensal e dose diária de 50. Então, essa seria rifampicina mensal de 600, 2 comprimidos de 300, né? Dapsona mensal de 100 e diária de 100. E clofazimina mensal de 300 e diária de 50, tá? Seria essa a nossa. Então, vamos ver as alternativas. Letra A. O tratamento deverá ser feito por 6 meses. Não. Multibasilar é 12 meses, não é 6 meses. Letra A está errada. Letra B. A dapsona deverá ser usada na dose de 50 por mês, supervisionada, 50 auto-administrada. Está errado. É 100 e 100. Letra C. A rifampicina deverá ser usada na dose de 300 por mês. Tá certo? Supervisionada. E 100. Não, 100 não. Não tem dose diária de rifampicina. É uma dose mensal. Tá? Letra D. A clofazimina deverá ser usada na dose de 300 no mês, tá certo? E 50 no dia, auto-administrada. Resposta letra D, tá? Atual
Resposta atual, letra D. Certo? Então tá aí, ó. Ah, Rafael, acho que mudou. Não sei se mudou nesse mês, né? Mas em 2020 era essa a guia, tá? Então essa é a guia de 2020, né? Documento aqui de 2020, né? Guia rápida para hanseníase para profissionais de saúde, tá? Então aí, né? As fotinhas aí para você, feliz e contente, né? Então falei aí do tratamento atual da hanseníase, tá? Não é o tratamento antigo, não, é atual, desse ano, né? Se atualizou agora, então aí já quer demais você já, né? 74. Homem com 18 anos de idade, apresenta diagnóstico recente de diabetes mellitus tipo 1 e encontra-se em acompanhamento na unidade básica de saúde. Foram prescritas insulina NPH de 16 unidades, mais insulina regular de 6 unidades, antes do café, e insulina NPH de 8 unidades, mais insulina regular de 4 unidades, antes do jantar. O paciente foi orientado a verificar a glicemia capilar antes das refeições e ao deitar, fazendo a aplicação de insulina regular adicional, conforme o resultado da glicemia. Devendo preencher registro com o resultado da glicemia e dose adicional de insulina regular utilizada. O paciente retorna à unidade básica de saúde 30 dias depois. Com base nessas informações e de posse do registro das glicemias, a melhor recomendação em relação ao ajuste das doses de insulina NPH ou regular prescritas é, vamos ver. Letra A, aumentar 2 unidades da insulina NPH antes do almoço, caso a medida de glicemia antes de deitar tenha sido superior a 120 na maioria dos dias. Letra B, aumentar 4 unidades de insulina regular antes do jantar, caso a medida de glicemia antes do almoço tenha sido superior a 120 na maioria dos dias. Letra C, acrescentar 8 unidades de insulina NPH antes do almoço, caso a medida de glicemia antes do almoço tenha sido superior a 120 na maioria dos dias. Letra D, aumentar 2 unidades a dose de insulina NPH noturna, caso a medida da glicemia matinal em jejum tenha sido superior a 120 na maioria dos dias. E letra E, associar 4 unidades de insulina regular antes do almoço e ao deitar, caso a medida de glicemia matinal de jejum tenha sido superior a 120 na maioria dos dias. Então vamos pensar. Vamos pensar o que a gente responderia. Vamos ver aí cada um desses casos aí. Vamos ver se a gente faria isso daí. Ó, imagina aqui. Glicemia antes de deitar tenha sido superior a 120, certo? Se a glicemia antes de deitar é superior a 120, eu tinha que aumentar a insulina NPH antes do jantar, né? Antes, né? Não depois, né? Aumentar a insulina antes do café, não. Antes do café é depois do jantar. Para que eu vou fazer isso? Eu tinha que aumentar a insulina NPH antes de haver esse aumento. Se a insulina está aumentando antes de deitar, então eu tinha que aumentar a insulina aqui, ó, antes do jantar, né? Eu aumentaria a insulina antes do jantar, porque aí no jantar, né, quando ele fosse deitar, a glicemia dele estaria baixa. Não é isso? Então a letra A não está certa, está errado. Letra B, aumentar 4 unidades de insulina regular antes do jantar, caso a medida de glicemia antes do almoço tenha sido superior. A mesma coisa ele está fazendo. Ele está aumentando depois. Ó, se o que está alto é antes do almoço, então eu tenho que aumentar a insulina antes do café e não antes do jantar. Tenho que aumentar a insulina antes, para que já no jantar essa insulina esteja baixa, a glicemia esteja baixa. Então a letra B está errada. Letra C, acrescentar 8 unidades de insulina NPH antes do almoço, caso a medida de glicemia antes do almoço tenha sido superior a 120. Não, se eu quero controlar a glicemia só no almoço, o que é que eu faço? Eu aumento a insulina rápida, né, nesse momento, para poder reduzir nesse momento, né? Então a letra C está errada. Letra D, aumentar 2 unidades da dose de insulina NPH noturna, caso a medida da glicemia matinal de jejum tenha sido superior a 120. Essa está certa. Porque o que acontece? Quer dizer que a insulina não está chegando até de manhã. Então eu aumento a dose para que ela chegue com a dose suficiente até de manhã, né? Aí de manhã a minha glicemia vai estar mais baixa. Então a letra D está correta, né? Resposta correta, letra D. Certo? Beleza? Letra D. 76. Mulher de 57 anos de idade, portador de diabetes tipo 2, não controlada, apresenta quadro de febre associada à dor, edema e eritema de limites mal definidos em coxa esquerda, medido 20 centímetros em seu maior diâmetro.
O exame físico, temperatura maxilar de 38,9, frequência cardíaca de 110, respiratória de 21 e pressão arterial de 120 por 70. Entre as opções abaixo, que exame laboratorial é indicado, indicativo de gravidade do comprometimento tecidual no quadro infeccioso? Então, qual é o exame aqui? Leucometria, lactato sérico, aptoglobina, ferritina sérica ou proteína C reativa? Qual é o que vai indicar gravidade? Né? A proteína C reativa, ferritina, aptoglobina, eles são marcadores de fase aguda, né? Eles aumentam sempre quando está em fase aguda. A aptoglobina, ela reduz quando tem hemólise, né? A aptoglobina, ela está relacionada com a hemólise, né? Já a ferritina e a proteína C reativa estão relacionadas com a infecção. Nenhum desses aqui, ele é indicativo. Nenhum é indicativo de gravidade. O que é indicativo de gravidade é o lactato sérico, que a gente tem choque sérico, choque séptico, por exemplo, quando eu tenho um aumento do lactato, né, mais do que 2, então eu tenho um choque séptico. Então, resposta letra B. Olha. Gary Javier. Muito obrigado, Elia, pela sua colaboração, meu amigo. Muito obrigado pela essa força. Saiba que sua ajuda aqui é muito bem-vinda e ajuda muito no nosso propósito aqui, que é disseminar a informação para o maior número de pessoas, para que a gente consiga aí o maior número de aprovação nesse Revalida. Então, eu coloquei isso aí como objetivo e a ajuda de vocês é muito bem-vinda e está auxiliando muito o nosso trabalho. Né? Você vê que a gente não tem cansaço, a gente faz o negócio aqui, independente de qualquer coisa, a gente já faz. Mas é muito gratificante ver que vocês reconhecem o trabalho. Então, eu gostaria de agradecer para o Javier e todos aqueles que contribuíram financeiramente e também os que contribuem aqui com a participação aqui da nossa live e lá no nosso grupo. Tá? Muito obrigado por tudo aí. Valeu mesmo. Certo? Né? Então, vamos lá. Então, resposta, letra B. Letra B. Né? Se você está gostando da live, meu amiguinho, acho que você está gostando, né? Se está gostando, coloca aí hashtag LiveTop, né? Porque essa daqui é feita de coração. A live é feita de coração. Então, hashtag LiveTop. A pergunta aqui, ó. Pergunta aqui do André. Como posso ajudar? Me explica alguém, por favor. Então, você pode ajudar. Se a pessoa não está conseguindo ajudar aqui pelo YouTube, você pode mandar uma mensagem para mim, que eu passo o número de da minha conta para que você possa depositar, se você quiser ajudar financeiramente. Então, quem não consegue fazer aqui, né? Que não é intuitivo para muita gente. Então, se você quiser ajudar também, eu deixo aí à vontade. Você pode ajudar por aqui, pode ajudar pela conta, o que você quiser ajudar. Mas se quiser ajudar, é só entrar em contato comigo através do WhatsApp ou do Instagram, né? Qualquer coisa, manda mensagem para mim que eu passo aí todas as informações. Fique mais fácil para você ajudar, tá? Então não se preocupe, só entrar em contato comigo que eu passo. Depois aqui da live você entra em contato pelas minhas redes aí, que aí eu dou os direcionamentos. 77. Muito massa. Você tá gostando aí, escreve hashtag LiveTop. 77. E se você tá gostando também, compartilha com outras pessoas, né, peregrinozinho? Clica aí em compartilhar para a galera receber aí, ó. 77. Mulher de 33 anos de idade, desempregada, referidora de deglutição há 2,5 semanas, com piora acentuada há 3 dias. Tem tido um pico de febre diária há 1 semana, que coincidiu com uma discreta irritação e embaçamento visual no olho esquerdo. Refere ser portadora do vírus HIV há 11 anos. Tem histórico de tratamento prévio para pneumonia por pneumocite girovese. Apresenta placas esbranquiçadas na mucosa jugal, com outros achados significativos. O hemograma inicial mostrava uma pancitopenia e a endoscopia digestiva alta mostrou esôfago com erosões lineares, confluentes, recobertas por fibrina, ocupando toda a circunferência do órgão e gastrite enantematosa. Qual a medicação mais adequada para a paciente? Eu vou dar uma dica para vocês aí. Paciente que tem HIV há 11 anos, e tem alterações gastrointestinais e associada a alterações visuais, né? Você vai pensar em citomegalovírus, né? Retinite por citomegalovírus, tem úlceras por citomegalovírus, né? Então, citomegalovírus, olha, veja o quadro como um todo, né? Irritação, esbranquiçamento visual do olho esquerdo, né? Então, tem a retinite, né? Só faltou dizer que era em queijo e ketchup, né? Em queijo e ketchup. Aí falou de outras patologias que ele já teve, para mostrar para você que ele tem AIDS. Ele quer mostrar que tem AIDS, né? Tá mostrando outras
infecções para mostrar que tem AIDS. E ele aí, qual a medicação mais adequada para o paciente? Ele quer que você diga como é que você trata esse citomegalovírus, né? Que é o que está aparecendo. Porque candidíase oral não é marcador de AIDS, né? É uma enfermidade oportunista aí, mas ele não é o principal. Veja aqui que ele tem, ó, erosões lineares confluentes recobertas por fibrina, e gastrite enantematosa. Isso aqui é típico de citomegalovírus, junto com a retinite, né? Retinite com citomegalovírus. Então eu vou usar ganciclovir, né? Letra B. Não é isso? 78. Mulher com 52 anos de idade, previamente ígida, há 3 meses queixa-se de astenia, sonolência e ganho de peso. Constipação, além de artralgias e mialgias. Ao exame, nota-se pele seca e frequência cardíaca de 62, além de não apresentar sinais de artrite ou deformidades articulares. Os exames indicados e o principal diagnóstico a ser considerado são, respectivamente, letra A, CPK e aldolase fibromialgia. Letra B, TSH e T4 livre, hipotireoidismo primário. Letra C, cálcio sérico e paratormona, hiperparatireoidismo. Letra D, TSH e T4 livre, hipotireoidismo secundário. Letra E, cortisol e potássio séricos, insuficiência adrenal. Ó, mulher, 52 anos, previamente rígida. Há 3 meses ela tem astenia, sonolência e ganho de peso, com constipação, além de artralgias e mialgias. Ó, meu amigo, peraí, temos que se parar aqui. Novo contribuinte, João Marcos, muito obrigado pela sua colaboração, fico muito feliz. Novamente aqui eu digo, não é só pelo dinheiro, é pela boa vontade, né, e reconhecimento do trabalho, né? Vocês sabem que o trabalho da gente é difícil, não é fácil. A gente tem que se dedicar muito, eu tenho que me dedicar muito para fazer aqui, né? É muito mais fácil estudar sozinho, mas eu decidi estudar junto com vocês, fazer o máximo que eu posso para ajudar o máximo de pessoas. Então, a sua ajuda é muito bem-vinda, muito obrigado mesmo aí pela colaboração. Valeu aí, João Marcos. Continuando. Então, essa paciente aqui, ela tem, bem baixa a pressão arterial, né? Inclusive, pode dar também a frequência cardíaca, desculpa. Pode dar também a hipertensão arterial, né? Caso de hipotireoidismo. Beleza. Tudo característico aqui de hipotireoidismo. Ganho de peso, astenia, sonolência, constipação, essas artralgias e mialgias, essa bradicardia, né? É isso? Tudo isso aí de hipotireoidismo. Beleza. Hipotireoidismo. O que é que eu vou pensar, então? Então, TS4 e T3, T4 livre e TSH. Mas é hipotireoidismo primário ou secundário? Eu vou pensar em hipotireoidismo primário, né? Que é o mais comum, né? Aí na própria glândula, né? Alteração da própria glândula, resposta letra B, né? Porque se fosse secundário, eu ia ter outras alterações também que ele chamaria a atenção. Mas aqui não. Tá um quadro típico aí de Hashimoto, né? Hashimoto, né? Hipotireoidismo primário. Letra B. 93. A unidade básica de saúde de uma pequena cidade é responsável pela atenção de um asilo municipal. Em uma das visitas ao asilo, o médico atende um homem de 78 anos de idade com quadro de tosse produtiva. O paciente dorme em um quarto com os outros 3 idosos. E na instituição vivem ao todo 23 idosos. Já fez uso de antialérgico e azitromicina 500mg por 5 dias. Sem melhora. Após coleta de escarro, é feito diagnóstico de tuberculose pulmonar e iniciado o tratamento. Qual a conduta a ser adotada em relação aos contactantes? Em relação aos contactantes, o que a gente vai fazer? Letra A. Os 3 idosos que dividem o quarto com o paciente índice devem ser tratados para a tuberculose. Letra B. Todos os contatos devem coletar 2 amostras de escarro para exame de Barr. Letra C. Somente os sintomáticos respiratórios devem ser investigados para a tuberculose. Letra D. Contatos assintomáticos devem realizar a prova tuberculínica. Letra E. Todos os contatos devem realizar raio-x de tórax. A gente sabe que a investigação dos contatos de tuberculose, né, todos os contatos, eles têm que fazer a PPD, né? PPD. Não é isso? Então, todos os contatos assintomáticos devem fazer a PPD, né? Para ver aí. Letra D, né? Resposta letra D. Fácil demais. 95.
Homem de 27 anos de idade, sem antecedentes patológicos, é admitido no hospital com quadro de dor e edema de membros inferiores. O paciente informa ter corrido uma maratona sob tempo chuvoso há 5 dias. Né? Essa daí, pelo amor de Deus. O paciente relata também redução do volume urinário e a urina de coloração escura. Olha, teve insuficiência renal e correu uma maratona. No dia anterior à hospitalização, apresentou náuseas, vômitos e tremores de extremidades. Olha, é um quadro aí, né? Característico. O exame físico não mostra outras alterações, além da dor à compressão de estruturas musculares. Então, tem alteração muscular. Pressão arterial de 150 por 90, hipertensão. Exames, creatinina, né, aumentada e ureia aumentada. Já estava esperando isso, né? Isso, vamos ver aqui a relação. Ó. Creatinina maior do que 40 para 1. Então, esse paciente está desidratado, muito desidratado, né? Maior do que 40 para 1. Né? 4 vezes 4? Não. 4 vezes 4, 16. Menor do que 40 para 1. Né? Existe aí uma redução do líquido, mas não chegou a ser maior do que 40 para 1, né? Não é isso? Não. 3 vezes 4, 12, 4 vezes 4, 16. Daria 160, né? Está aumentado aqui, mas não tem maior do que 40 para 1. Aumento das transaminases, aqui tem, certo? Então, essa insuficiência renal aí não é por desidratação, né? Não está acontecendo a insuficiência por desidratação, apesar do paciente deve ter desidratado também. Então, aumento das transaminases, beleza. Creatinoquinase sérica, CPK sérica, aumentada. Então, eu tenho quebra muscular, certo? Quebra muscular acentuada. Sódio, potássio, beleza. Hemograma sem alterações. Hemoglobinúria, eritrócitos aumentados, né? E tenho leucócitos. Eritrócitos bem pouco, né? Olha que coisa interessante. Eu tenho hemoglobina aumentada, mas tenho poucos eritrócitos. A hemoglobina está bem aumentada, mas eu tenho poucos eritrócitos. Por que isso acontece? Porque não é hemoglobina, é mioglobina, né? Mioglobina. Quando eu tenho o teste de hemoglobina aumentado, só que os eritrócitos em urina tão baixos, não é por causa de hematúria, é por causa de hemoglobinúria. Beleza, agora faz sentido. Paciente jovem, fez uma maratona, teve insuficiência renal e tem mioglobinúria. O que é que eu vou pensar? Vou pensar em rabdomiólise, né? Rabdomiólise e vou fazer hidratação endovenosa. Além do CPK aumentado, né? CPK aumentado. Então, teve quebra muscular com mioglobinúria. Isso aí é rabdomiólise. Resposta letra C. Não é desidratação. A gente viu que a relação 40 para 1 não está aumentada, não tem mais de 40 para 1. Então, não é por causa da desidratação. É por causa da rabdomiólise. Letra C. Não é isso? Fácil, Demé, meu amiguinho. Fácil, Demé. Você não pode dizer que foi difícil, não. Foi muito fácil. 97. Homem de 75 anos, casado, empresário, exercendo sua atividade profissional regular, sem comorbidades. Vai à consulta ambulatorial apresentando déficit de memória e lapsos quando conversa, por dificuldade de lembrar as palavras. A esposa refere que frequentemente o paciente não lembra onde guardou suas coisas pessoais. Em uma ocasião saiu sozinho e foi encontrado parado na via pública, por não recordar o caminho de casa. O exame de mini mental test mostrou pontuação 19. Os demais aspectos do exame neurológico são normais. A tomografia computadorizada de crânio mostra discreta atrofia cortical, né? A esposa solicita que não seja informada a provável hipótese diagnóstica ao marido. Alzheimer, né? Diz para não informar o marido. O que é que você vai fazer? Letra A. Informar ao paciente o diagnóstico e orientá-lo sobre a forma de progressão da doença. Letra B. Respeitar o desejo da esposa, pois a informação do diagnóstico ao paciente lhe trará danos. Letra C. Encaminhar o paciente para outro médico, orientando que este informe o diagnóstico ao paciente. Letra D. Traçar um plano de ação com a esposa para que ela informe progressivamente o diagnóstico ao marido. Ou letra E. Aguardar a evolução, postergando a informação do diagnóstico ao paciente até quando o quadro clínico tenha se agravado. Não vou fazer isso, né? Eu vou informar ao paciente o diagnóstico e orientá-lo sobre a forma de progressão da doença, né? Ele tem a sua autonomia e necessita aí dessa informação. Resposta letra A. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma. Então, só responder aqui a pergunta do nosso amigo Marcos. Ele disse assim, Rafael, como é que faz o cálculo
Aqui eu fiz, né? Da creatinina, por favor. O cálculo da creatinina se faz assim, ó. Eu pego a ureia e divido pela creatinina. Se for maior do que 40, essa divisão, então eu sei que tem desidratação. Aqui, quando eu divido, ó, se eu fizer 40 vezes 4, dá 160. Então eu já sei que não é desidratação, né? O problema da insuficiência renal não é por desidratação, é por rabdomiólise, né? É só pegar 150, dividir por 4,2 e você vai ver que dá menos do que 40 para 1. Se dá menos do que 40, então não é por desidratação. Certinho? Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua colaboração, pela colaboração de todos os dias. Certo? Então, muito obrigado por tudo. Até às 17 horas. Vejo vocês às 17 horas, como sempre. Tá? E hoje à noite, lembra, às 20 horas tem liberado aí mais um episódio da Semana Revalida 2.0. Se você não consegue assistir a 5.0 agora, assista as anteriores. Depois vai chegar na 5.0, tá? Tchauzinho para vocês. Até mais. Até a nossa próxima live às 17 horas.